A Primeira Guerra Mundial foi um conflito envolvendo vários países entre 1914 e 1918 na Europa. As origens remontam a meados do século XIX, quando as grandes potências europeias disputavam entre si mercado consumidor, matéria-prima e metais preciosos na Ásia e na África. Essa disputa levou à corrida armamentista, ou seja, investimentos em armamentos potentes caso houvesse enfrentamento entre as potências. Essa guerra se encerrou logo após a assinatura do Tratado de Versalhes, em 1919. O domínio europeu sobre o mundo deixou grandes consequências, como a ascensão dos Estados Unidos como o maior país capitalista e o surgimento do nazifascismo na Alemanha e na Itália. Agora falando um pouco sobre os antecedentes e os motivos da Primeira Guerra Mundial. Em meados do século XIX, a Europa atravessava a segunda fase da Revolução Industrial, enquanto outros países ainda passavam pelo processo de industrialização. As unificações alemã e italiana acirraram a concorrência dessas potências para expandir o domínio econômico em outras regiões, como a Ásia e a África. Essas unificações se deram por meio de guerras entre as nações europeias. O neoimperialismo foi o domínio europeu sobre o continente asiático e africano. Além das questões econômicas, a cultura foi outro fator importante para o domínio europeu nesses continentes. A Europa representava o desenvolvimento e o progresso, enquanto a África e a Ásia eram considerados inferiores e necessitavam desse domínio externo para aderir à civilização. O lucro obtido nessa exploração possibilitou às potências europeias um grande investimento na produção de armas de guerra, tendo em vista que o neoimperialismo acirrou as disputas entre elas. Outra área que recebeu investimento foi a cultura, por isso o período anterior à guerra é denominado Belle Époque, ou seja, Bela Época, quando a Europa era a maior referência na produção cultural. Com o êxito econômico e o surgimento de outros países como a Alemanha e Itália, os nacionalistas ganharam força na Europa. Por conta disso, cada nação se via como soberana, enquanto as demais eram ameaças do seu desenvolvimento. O estopim da Primeira Guerra Mundial aconteceu em 28 de junho de 1914, quando o arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando e sua esposa Sophie foram assassinados enquanto desfilavam pelas ruas da cidade de Sarajevo, na Bósnia. Naquela época, o território era dominado pelos austríacos e vários grupos clandestinos surgiram para lutar em favor da independência. Um desses grupos era a Mão Negra, do qual Gravilo Príncipe, autor dos disparos que mataram Ferdinando e Sophie, fazia parte. Esse grupo tinha ligação com a Sérvia. Logo após o atentado, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. E o que era para ser uma guerra punitiva se tornou uma guerra mundial. A Alemanha, aliada dos austríacos, ofereceu apoio militar. Por sua vez, a Sérvia era aliada da Rússia e da França. Em relação aos países que participaram da Primeira Guerra Mundial, no período anterior à guerra ocorreu a política de alianças, que consistia em acordos diplomáticos feitos entre países em caso de ataque militar. Essa política foi determinante na formação das duas tríplices que entraram em conflito a partir de 1914. A primeira é a Tríplice Aliança, composta da Alemanha e Itália, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. E a segunda é a Tríplice Entente, composta dos Estados Unidos, Rússia, França e Inglaterra. Cabe ressaltar que em 1917 ocorreu uma modificação que foi determinante para a vitória da Entente na guerra. Por conta da Revolução Bolchevique, os russos se retiraram das trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Já os Estados Unidos entraram no conflito logo após um submarino alemão afundar um navio norte-americano. Ok, mas quais foram as fases da Primeira Guerra? Vamos deixar em evidências que foram três principais: a Guerra do Movimento, Guerra de Posições e as ofensivas de 1918. A Guerra de Movimento foi a primeira fase da guerra e aconteceu em 1914. Os alemães conquistaram territórios franceses logo após a invasão da Bélgica. Enquanto o inimigo marchava para Paris, o governo francês transferiu a capital para Bordeaux. Porém, a França conseguiu bloquear o avanço da Alemanha em setembro do mesmo ano. Nesse período ocorreu a Trégua de Natal, na região de Ypres. Os soldados que estavam nas trincheiras cessaram os conflitos em dezembro de 1914 por ocasiões da véspera de Natal. Os soldados aproveitaram essa trégua para confraternizar entre si e com os inimigos que estavam do outro lado da trincheira. Além do clima festivo, houve troca de alimentos e cigarros. Acabado o clima festivo, as tropas voltaram à guerra. A Guerra de Posições foi a segunda fase e a mais duradoura da Primeira Guerra Mundial. Ocorreu entre 1914 e 1918. Foi o período em que os países adotaram estratégias militares baseadas no avanço territorial e na ampliação das trincheiras, que eram valas abertas no solo onde os soldados se abrigavam e atacavam os inimigos. Foi nesse período também que a Rússia saiu da guerra, por conta da revolução dos bolcheviques, e os Estados Unidos entraram, logo após o ataque alemão. As ofensivas de 1918, já próximo ao final da guerra, nessa última fase os países utilizaram novos armamentos, como o tanque, aviões de caça para bombardeiro, além do aumento efetivo por conta da entrada dos norte-americanos no front, nas linhas de frente. A Alemanha não tinha mais forças para reagir aos ataques da Tríplice Entente,
e no final do ano acabou se rendendo. E o Brasil em cima de tudo isso? Quando o conflito começou, quando a guerra começou, o país se manteve neutro, né? O Brasil se manteve neutro. Nessa época ele começou a se industrializar por meio da substituição de importações. As indústrias europeias pararam sua produção para atender a guerra. Por isso o Brasil começou a fabricar em seu próprio território os produtos industrializados que eram importados da Europa. Apesar das pressões sofridas para que o Brasil se posicionasse durante a guerra, o Brasil se manteve neutro. Submarinos alemães navegaram próximos ao litoral brasileiro, e em uma clara ameaça à soberania nacional. Em 1917, esses submarinos afundaram navios brasileiros, fazendo com que o Brasil declarasse guerra contra a Alemanha, aliando-se à Tríplice Entente. A participação do Brasil consistiu no envio de auxílios humanitários e remédios para o conflito na Europa, e de apoio logístico também, nos combates no Oceano Atlântico. Agora sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial. Com a rendição alemã e o encerramento da guerra em 1918, começava-se a discutir os desdobramentos do Acordo de Paz. O presidente norte-americano Woodrow Wilson sugeriu 14 pontos de paz no intuito de evitar um novo conflito mundial. A partir dessa proposta surgiu a Liga das Nações, uma entidade internacional que pretendia mediar disputas entre países de forma diplomática. Em 1919 foi assinado o Tratado de Versalhes, que considerou a Alemanha grande culpada da guerra e alvo das maiores sanções de pagamento de indenizações dos países vencedores. Os alemães saíram do primeiro conflito mundial humilhados, o que abriu espaço para o surgimento de líderes radicais como Adolf Hitler, que usou o ressentimento como motivo para se vingar do resultado daquele tratado. A Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1939, foi uma amostra de que os acordos de paz finalizados após a guerra não surtiram os efeitos esperados. A Liga das Nações optou pela política de apaziguamento e não interferiu na política expansionista da Alemanha nazista. Hitler descumpriu as sanções do Tratado de Versalhes, rearmou seu exército, ordenou a reconstrução de aviões de guerra, preparando a Alemanha para mais uma guerra.